Boa noite, igreja. Vocês já se converteram? Fala amém. Amém. Glória a Deus. Abre aí a Bíblia de vocês, em Atos dos Apóstolos, que muita gente gosta de chamar de Atos do Espírito Santo, no capítulo 7, verso 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51. Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Quem tiver acabado a bateria da Bíblia pode acompanhar aí no projetor. Mas lembrem-se, irmãos, que é muito importante, salutar, relevante, aconselhável que a gente ande com a Bíblia impressa, né? Sim ou não? Sim, é muito importante isso. Tenha vergonha na sua cara e vai andar com a Bíblia impressa. Um dos grandes instrumentos de evangelismo na década de 90 era as pessoas andarem com a Bíblia, não era? Sim ou não? As pessoas os crentes eram chamados de Bíblia, né? Bíblia. Tinha até as pessoas que diziam de forma pejorativa que os crentes achavam que Bíblia era desodorante, lembra disso? Queria andar com a Bíblia só no sovaco, né? As pessoas falavam de forma pejorativa, mas é muito legal andar com o texto bíblico, amém? Abram aí, já está aberto, né? Atos capítulo 7, verso 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Repete comigo, só essa expressão: incircunciso de coração. E de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá de presente. Obrigado, Senhor Deus, por tua igreja aqui reunida essa noite, Pai. Obrigado por cada uma das famílias, Pai, completas aqui ou representadas aqui, Paizinho. Em nome de Jesus, Deus, que essa noite, Senhor Deus, o Senhor fale com a gente, Pai, que teu Santo Espírito se mova nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, a não termos um coração incircuncidado, mas um coração de carne, um coração sensível, um coração receptivo à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, Pai. Que a tua igreja, Senhor Deus, seja uma igreja, Pai, com coração voltado para ti, Senhor Deus, um coração que esteja diante do teu trono, um coração parecido com o teu, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa essa palavra, essa noite, primeiramente no meu coração e depois no coração dos meus irmãos aqui na nossa igreja, Pai. Sê com a gente, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui o contexto do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é o julgamento do Estevão, né? O reverendo Caio, o seminarista Caio, ele pregou sobre o capítulo 6, não foi, Caio? E aí, lá no capítulo 6, a gente viu que estava tendo um problema social, né? Um problema social na igreja. Se eu errar, o seminarista me corrige. Em que havia... É como se a igreja ela juntasse cestas básicas e estava tendo dificuldade em distribuir de forma justa, né? Existiam os judeus helenistas e os judeus hebreus, né? Os judeus helenismo, lembra que helenismo, cultura helênica, é a mesma coisa que cultura grega, né? Cultura grega. E o povo judeu sempre foi um povo, eu vou usar essa palavra e ela não é tão forte nem sempre, mas ele sempre foi um povo muito racista, um povo muito resistente a outras culturas, a outros povos, a miscigenação. Por isso o preconceito deles com os samaritanos, por isso o preconceito deles com os gentios, por isso o preconceito deles com os romanos, por isso o preconceito deles com os judeus, que tinha muita influência helênica, muita influência grega. E aí os judeus de origem grega, helenistas, estavam reclamando que as suas viúvas estavam recebendo menos atenção social
da igreja do que as viúvas de origem judaica ou hebraica, ou hebreia. Então, os discípulos falaram, os 12 apóstolos falaram, isso é muito sério, a gente não está dando conta de gerenciar a igreja de forma socialmente justa, porque a gente tem muitos afazeres. E aí, para resolver o problema, eles separaram 7 homens, entre eles o Estevão. Aí a gente conhece o Estevão. Tem vários, eles citam todos os nomes, né? Tem o Nicolau, um prosélito, ou seja, uma pessoa convertida ao judaísmo e depois ao cristianismo. Mas foca no Estevão. O Estevão, ele se demonstrou não só uma grande liderança, mas um homem com grande habilidade de trazer a palavra de Deus. E começou a ser perseguido ali pelos líderes do Sinédrio, pelos líderes judeus locais. E aí o capítulo 7 é essa defesa do Estevão. Só para dar mais uma gotinha de contexto para os irmãos, aqui no capítulo 6, versículo 8, pode colocar se puder, Henrique, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Beleza, o Estevão era um cara incrível, né? Uma liderança importante do cristianismo primitivo, da igreja que começava a nascer, essa igreja que depois de 2000 anos repercute na gente. E aí eles tentaram acusar o Estevão, mas não estavam dando conta de acusar aquele servo de Deus. E aí no versículo 11 diz que eles subornaram homens, versículo 11 do capítulo 7 também, subornaram homens para que dissesse: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Lembra que a gente está falando de uma cultura judaica. E aí tem outras acusações aqui, eu não vou ler, porque não é o meu ponto. E quando começa o capítulo 7, que é o foco que a gente tem hoje, essa noite, começa com o sumo sacerdote perguntando, versículo 1, capítulo 7, verso 1, é verdade? Tudo isso aí que estão acusando vocês é verdade? Pode colocar, Henrique, capítulo 7, verso 1. São verdadeiras essas acusações? E aí, irmão, se você é acusado e alguém pergunta se é verdade ou é mentira, existem várias maneiras de você se defender, né? O nosso pastor é jurista, né? Tem gente que escreve pouco, né? Para não se acusar ainda mais. E tem gente que diz que não, mentira isso daí. Acredito na justiça. Normalmente o cara, quando é culpado, ele fala isso, né? Acredito na justiça do meu país. Mas aí ele falou, isso é verdade? O sumo sacerdote perguntou. E aí o Estevão, ele começa a fazer um flashback. Ele começa a resumir a história do povo de Deus até chegar na gente. Na gente o quê? Cristãos. Na gente cristãos. Todo mundo que é formado em teologia, pastor, a gente quando vai pregar, a gente fala um monte de pressuposto. A gente pensa, Carlos, que a pessoa sabe quem é o Abraão, que a pessoa sabe quem é o Jacó, quem é o Isaac, o que é Israel, o que é monoteísmo, o que é politeísmo, o que é Canaã, o que é a Judéia, o que é a Mesopotâmia, o que é o crescente fértil. A gente acha que sabe um monte de coisa, né? E aí a gente não fecha alguns pontos. Eu vou tentar fechar esses pontos e não vou conseguir, tá bom, irmãos? Para você fechar, você vai ter que estudar em casa de forma ativa. Mas eu vou tentar trazer o máximo que eu puder para abençoar a mim e a vocês, meus irmãos. O Estevão, ele começa a falar sobre coisas que aquele povo já sabia. É como se eu dissesse assim: meus irmãos brasileiros, 500 anos atrás, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, invadiu o Brasil, tinha uns índios aí, tocou horror na vida dos índios. Chegou o outro Camões, disse que aqui tudo plantando se dá. Depois veio o Marquês de Pombal e fez capitanias e blá blá blá. E começaram a se contar a história do nosso país para a gente próprio, né? E aí ele está fazendo isso em relação ao povo. Aí ele diz assim, o Deus da glória apareceu, no versículo 2, apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele começa a contar essa história para aquelas pessoas ali que são judeus, irmãos, são judeus. E aí ele começa com um personagem, que é o Abraão.
Nesse momento, o nome dele é Abrão, né? Nesse momento histórico. Eu sei que ele está citando aqui, porque depois ele vai virar Abraão mesmo. Então, eu acho que aqui ele escreve certo, né? Escreve certo, com 2 A, Abraão. Irmãos, quando Deus criou o mundo, pouco a pouco a humanidade foi se afastando de Deus, né? E muitas vezes quando a gente se converte ao Senhor Jesus, a gente fala nesse sentido de primeira pessoa, eu me converti. Mas normalmente Deus se revela a nós, Deus nos alcança, Deus se move em nós, Deus nos salva, Deus é que nos resgata, e não a gente que encontra Jesus, é como se realmente Deus nos encontrasse. E no que diz respeito à humanidade, se deu através de Abraão. Então, como é que esse Deus que a gente conhece, o Yahvé, o Javé, o Adonai, o Jeová, Elohim, esse Deus, o Deus único, ele se revelou para a humanidade? Em primeiro lugar, através de um homem chamado Abraão. Em Gênesis capítulo 11, a gente vai ver o Abraão, 11 ou 12? Gênesis capítulo 11, verso 1, coloca aí, eu acho que é 12. Gênesis capítulo 12, né? Quem é que sabe? É 12, né? Coloca 12, verso 1, por favor, Henrique. Perfeito, é isso mesmo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O Abraão, o Estevão, isso não tem muita clareza, mas ele está dizendo que o Abraão recebe essa promessa ainda na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Como era o nome do pai do Abraão? Alguém lembra? Terá, né? O Terã, né? Tem essa pronúncia de Terã? Terá, né? Terá. O Terá, que teve 3 meninos. Esqueci o nome de um, mas um espera aí. Arã. Eu vou ler essa passagem, irmão, só para a gente consolidar aqui. Versículo 26. Versículo 26 do capítulo 11, Henrique, por favor. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Abraão, Naor e Arã. O Abraão provavelmente não era o mais velho, ele aparece em primeiro lugar aqui porque ele era o mais importante para a nossa narrativa. Versículo 27, são essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. O Arã, ele morre lá, né, em Ur dos Caldeus. Vem para cá, deu um spoiler, né? Versículo 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, que é lá embaixo. Coloca aquele mapa, Henrique, que eu pedi. Aí os irmãos vão confiando aqui. Quem for mais bereano, acompanha na sua própria Bíblia. E aí, ele morre aqui em Ur dos Caldeus, ali embaixo, tá vendo? Ali embaixo. Ali é onde mais ou menos é o Iraque hoje, a região do Iraque. Toda essa região ali é mais ou menos onde é o Iraque hoje. Ele morre lá. E aí, o Terá, o pai do Abraão, não sei o que acontece, irmãos, mas ele, antes do Abraão receber a promessa, ele já quer ir para Canaã. É como se ele recebesse a promessa de Deus antes, ou se Deus estivesse impulsionando ele para seguir um pouquinho à frente. Vocês vão entender porque eu estou falando isso daqui a pouco. Como se Deus estivesse impulsionando ele aí um pouquinho à frente. Versículo 29, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Essa Isca, irmão, tem teólogo que diz que era a própria Sarai, mas isso é pura fofoca teológica. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá e a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, lembra que o Arã já tinha morrido, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e subiu com eles de Ur dos Caldeus. Obrigado. De Ur dos Caldeus, mostra lá, Henrique, por favor. Subiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. A terra de Canaã, irmãos, é a terra que Deus prometeu para o Abraão. E o pai dele já estava com a ideia de ir para lá.
o pai dele estava com a ideia de ir para lá. Ele não deu conta, ele parou na metade do caminho, mas ele progrediu bem, ó. A terra prometida estava aqui, o pai dele levou ele até Arã, lá mais ou menos a metade. Ali é a metade do caminho. O caminho normalmente não é reto, porque tem deserto, tem outros empecilhos geográficos. Então, o Abraão, quando ele parte para cumprir a promessa que Deus deu para ele já foi com a metade do caminho percorrido, graças ao pai dele. O pai dele deu uma ajudada. Quando a Bíblia diz que os filhos são com flecha lançada, é assim, mais ou menos? Significa que você, Railson, vai fazer seu filho progredir à frente do que você foi, um pouquinho mais, e seus filhos vão progredir um pouquinho mais, e esse tipo de progressão é do interesse de Deus, para nossas famílias, para mim, para vocês, que vocês vejam a sua família progredindo um pouco mais, além de você. Então o arqueiro, ele vai lançar para frente, né? Você pode lançar para trás se quiser. O C.S. Lewis fala que progresso nem sempre é ir para frente. Ele fala que se você está indo no caminho errado, progredir é o quê? Voltar, né? É voltar. Mas, pensando em progresso de fato, o Arã, ele ajudou o filho dele a ir até a metade do caminho ali. E depois que ele vai para Canaã, né? Arã. A gente não vê o outro menino lá do Terá ir junto, que é o Naor. Só que depois a gente vê os filhos dele lá. Então provavelmente ele foi junto, né? Mesmo que o texto bíblico não esteja falando. Vamos voltar lá para a defesa do Estevão. Então, irmãos, a gente vê esse contexto em que o Estevão, ele está tentando demonstrar para aquele povo que ele está tentando demonstrar um ponto, eu ia dizer inocência, mas não é isso. Porque de fato ele disse algumas coisas que as pessoas estavam acusando ele. E aí ele começa a questionar a respeito do relacionamento do povo com esse Moisés. Ele falou mal de Moisés, não foi isso a acusação para ele? Ele diz assim, então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E aí ele fala aí ele vai narrando aquela história inteira e diz assim: o Moisés, ele foi lá, matou o egípcio, depois no outro dia ele tentou apaziguar entre os hebreus, e os hebreus falaram assim, um israelita, né, falou assim: você é juiz sobre nós? Então eles rejeitam o Moisés. E aí ele está falando para aquele povo que está acusando ele, o Estevão, que os pais de vocês desde sempre rejeitam aqueles a quem Deus enviou, a quem Deus enviou. Então ele está acusando aquela geração, infelizmente a nossa geração também, de dura cerviz, de coração endurecido, de coração imobilizado, de coração que não progride, de coração que não avança. E aí lá, a promessa de Deus, aí ele fala assim, em Atos capítulo 7, verso 8: então lhes deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, Abraão, e o circuncidou no 8º dia. De Isaque procedeu a Jacó, e desse os 12 patriarcas. Essa promessa para Abraão, ela nasce nesse ambiente de circuncisão. Irmãos, essa circuncisão é uma circuncisão na carne, no corpo. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, a circuncisão era uma cirurgia no prepúcio do pênis masculino. Então era uma cirurgia física, que poderia ter perdurado para o cristianismo, e não perdurou por causa da intervenção do apóstolo Paulo, em um concílio, um dos primeiros concílios que a gente cristão teve. E aqui nesse momento, o Estevão, ele está conectando essa ideia de circuncisão, que a gente vai reforçar daqui a pouco. Atos capítulo 20, capítulo 2, Atos capítulo 7, verso 37, ele diz assim: este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. Ele está prevendo a chegada de quem? De Cristo, esse mesmo para quem Estevão estava falando, e eles, pela dureza do coração, rejeitaram. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos, a gente foi resistente a
à ação de Jesus na nossa vida. Nós somos resistentes à ação de Jesus. Tem muitas histórias ao decorrer do cristianismo de pessoas que resistiram tanto ao amor de Deus e mesmo assim, quando homens diziam assim, não dá conta, não vai, Deus não consegue, Deus foi lá e transformou essas pessoas. Eu até ia falar o exemplo do irmão Ademar, mas não vou falar não. Tabernáculo. E aí, outra acusação era em relação ao templo. Outra acusação feita por Estevão é em relação ao templo. O tabernáculo e o templo, né? Estevão menciona que o tabernáculo foi construído no deserto, né? A gente está ali no ambiente geográfico e o povo judeu, eles estavam num ambiente de quase idolatria à lei e ao próprio templo. E aí o Estevão está tentando separar essas duas coisas desse misticismo judaico. Então ele está querendo mostrar que o templo, ele era uma coisa móvel. Então, por que eu não usei a palavra defesa? Porque de fato o templo, ele se torna desimportante para o Estevão. Nessa nova aliança, o que é o templo? Cada um de nós, né? O templo é cada um de nós. E Deus não cabia naquele templo físico que os homens queriam que ele ficasse dentro. E aí, em Atos capítulo 7, verso 49, o Estevão, ele cita, eu acho que é o Joel, o Oséias, não sei, ele cita um dos profetas menores para dizer assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Qual o lugar do meu repouso? Então o templo, ele é um ambiente físico. Uma coisa que tem muito a ver com a dureza do nosso coração é focar no ambiente material aqui dessa terra. Quanto mais você focar nas coisas materiais aqui dessa vida, mais o seu coração vai ser duro, endurecido. Mais o seu coração vai ser idólatra, mais o seu coração vai ser distante das coisas que não perecem, das coisas que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. E o templo, irmãos, infelizmente se tornou um lugar como esse. Para que serve esse nosso templo aqui? Ele é um lugar santo? É santo no sentido que a gente separou ele para louvar a Deus. Mas a igreja é ele? Não, aqui é um ambiente de conforto para mim, para vocês, para a gente que é crente. A igreja, de fato, é onde quer que nós estejamos. A nossa igreja, ela se reúne toda semana em vários lugares, através do PGM, né? A gente, por exemplo, a nossa igreja esteve na casa do irmão Adolterio Santiago, era a igreja ali, sem precisar do espaço físico. Vocês lembram que até o ano 313 da nossa era, a igreja eram todas PGMs, todas as igrejas eram pequenos grupos. A primeira igreja com um ambiente maior foi a igreja de Latrão, lá em Roma, mas as igrejas eram todas ambiente familiar, grupos pequenininhos, 20 pessoas, 12 pessoas, 8 pessoas, várias pequenas comunidades religiosas ali se movendo. Só que no ano 313, o imperador Constantino, no Edito de Milão, ele legaliza o cristianismo, né? E no ano 380, no Edito de Tessalônica, eu acho que é esse, ele faz o cristianismo religião oficial. E aí sim a gente começa a ter esses templos maiores, mas antes não. A gente continua. Mas e qual é a diferença de um para outro? Espiritualmente nenhuma, só um conforto a mais. Não está errado a gente ter templo e também não está errado a gente se reunir como famílias, como pequenos grupos. Volta para cá. E então Deus não cabe em nenhum espaço físico. Por isso que o templo, o altar, é o seu coração, é o nosso coração, é o altar do Senhor. E Ele quer para mim e para você, meu irmão, um coração sensível. Se você vê uma pessoa sofrendo, não está nem aí, você é um incircuncidado de coração. Se a sua própria família está sofrendo, seu filhinho está sofrendo, a sua mãe, a sua esposa, e você não está nem aí, você é um incircuncidado de coração. Se você vê uma pessoa, já falei disso lá no PGM, uma pessoa com carro quebrado, e você não tem nenhuma misericórdia, você é um incircuncidado de coração. Deus não quer, Ele quer um coração de carne, não um coração de pedra para nenhum de nós. Eu tenho falado isso no PGM, que
o cristianismo, ele é uma mensagem única, não tem os meninos aí do PGM? E essa mensagem é uma mensagem de sacrifício, uma mensagem de misericórdia. Quando a gente não consegue, o cristianismo, ele não é para ser um ambiente de inovação. É para ser, pastor? Eu vi uma mensagem que nunca vi ninguém pregar. Ou você chegou agora no cristianismo, se você for crente velho, essa mensagem tem chance de ser perigosa. Não é para ser um ambiente de inovação. A questão é simples: Deus se sacrificou na cruz do Calvário por mim, e Ele quer que eu tente repetir o gesto para as outras pessoas ao meu redor. Amém? Ele quer que eu tenha capacidade de pensar em justiça em cada passo meu, mas pensar em misericórdia no que diz respeito ao meu próximo, Então, Deus não cabe em nenhum templo, Ele cabe nesse seu coração, desde que ele seja um coração quebrantado, um coração de carne. O céu é meu trono. E aí o Estevão, ele faz uma estratégia que, normalmente ela é uma estratégia que funciona muito bem, que é se defender atacando, né? E aí ele acusa os irmãos lá, judeus, de incircuncisão do coração. Aí eu vou ler os 3 versículos, a gente abriu com eles, e está lá, Atos capítulo 7, a partir do verso 51, ele vai dizer assim, depois de elencar todos os problemas, toda essa história, ele vai dizer assim: homens de dura cerviz, versículo 51, incircuncisos de coração e de ouvido, incircuncisos de coração e de ouvido. Irmãos, eu fiz vocês repetirem no começo, mas memoriza isso: incircuncisão do coração. Essa expressão de incircuncisão do coração, ela tem 4 vezes só no Novo Testamento. Eu acho que eu não vou lembrar, eu até tentei memorizar, mas não vou lembrar tudo, mas vou tentar. E a primeira que ela aparece no Novo Testamento é aqui, tá bom? Pega ela aí, incircuncisão de coração. Ele olhou para aqueles homens, que é o eixo antagonista aqui dessa história, e chamou eles de homens de coração duro, homens sem preocupação com Deus, homens teimosos, homens que estavam vendo o agir de Deus e teimaram, teimoso. Irmão, uma pessoa teimosa é difícil de aprender, né? Eu contei já para vocês de um menino que eu vi uma vez, um menino pequenininho. Aí eu perguntei assim: 2 mais 2, o bichinho 4. Aí 3 mais 3, o bichinho 5. Aí eu falei: não, cara, 3 mais 3 é 6. Aí ele falou: 5. Então acabou a discussão, porque ele decidiu que era 5. Eu vou fazer o quê? Aí, então, quando você cria um ambiente dogmático na sua cabeça, você não tem como avançar. Você está convicto daquilo, né? Você está convicto daquilo. No C.S. Lewis, no Último Confronto, que é o livro 7º das Crônicas de Nárnia, tem um grupo de anões que eles não conseguem enxergar o poder de Deus, porque eles são céticos, eles estão crentes no ceticismo, eles estão incircuncidados, né? Eles são céticos. Aí eles falam assim: estão tentando nos enganar, a gente jamais vai ser enganado. Não sei quem lembra do livro, mas é bem divertido essa parte, porque a verdade está na frente do nariz dele, e eles estão andando literalmente, lá na história, né, na alegoria, na escuridão, porque eles se enxergam de forma muito esperta. A gente é muito esperto, a gente nunca vai ser enganado por essa ideia de que existe um Aslan. Lembra que o Aslan lá é uma representação de Jesus. Seguindo, aí ele chama esses homens de incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Irmão, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos debates da teologia mais recorrentes. E a blasfêmia do Espírito Santo é a pessoa resistir ao testemunho do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. O cara sente incômodo no coração e ele não quer se render a Cristo, ele quer fazer o que é errado. Mas graças a Deus, isso no cristianismo, no que a gente crê de teologia cristã, a gente tem a oportunidade até o último suspiro de vida. Até o último suspiro de vida. A pessoa que se converte a Cristo no leito de morte, ela vai para o céu. O que ela perdeu? Uma vida que ela poderia ter caminhado com Jesus. Ela sofre um prejuízo, mas vai para o céu. A teologia
que a gente crê, ela é essa. O cristianismo é um ambiente, irmãos, prestem atenção, o cristianismo é um ambiente de segunda chance, sempre segunda chance. Você pecou? Se você se conformar com o pecado, aí só nesse aspecto é que deu ruim. Mas enquanto você se incomoda, enquanto você se entristece, enquanto você sofre, há esperança para você. Você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, porque você sabe que está errado. Então tem chance. Agora a pessoa que fala, não, está de boa aqui para mim, acabou o conflito, essa blasfemou contra o Espírito Santo. Já falei uma vez que tentação sexual, um exemplo de pecado, é uma batalha que só quem tem é crente. Só quem tem é pessoa dentro da moral cristã, porque o outro está tranquilo na cabeça dele que tá bom, está certo. Então, tem a ver com a gente. Deus é a expressão do amor de Deus na nossa vida, você se incomodar com o pecado, seu coração não está cauterizado. Espera aí que eu desbloqueei aqui o celular. Tá, versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Quem é o justo? O Senhor Jesus, né? Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Até aí estava indo bem, né? A defesa do Estevão, de certa forma. E aqui ele começa para um embate mais agressivo em relação àqueles acusadores. Versículo 57. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ele está dizendo assim, vocês tiveram o privilégio de saber a verdade. Você nasceu num lar cristão, você caminhou com a igreja, você frequentou a Jardim das Oliveiras, e mesmo assim você tem caminhado com o coração tão duro, porque é um privilégio, irmãos. Eu falo para a nossa juventude, desde que eu me entendo por gente, que você tem que enxergar ter nascido num lar cristão como um privilégio de ambiente cultural, sem falar nem do ambiente espiritual. Você tem o privilégio de nascer num ambiente em que Jesus dita as normas, um ambiente que é para ser de amor, em que o pai não pode irritar o filho, em que o pai tem que amar a mulher ao ponto de se sacrificar por ela, e que a mãe tem que ajudar o pai a amá-la, né? Esse ajudar, né? Principalmente nesse aspecto, me ajuda a te ajudar. Então, a gente tendo acesso a tudo isso e ainda assim manter um coração duro, por que Jesus fala assim, bem-aventurado com as duas cidades? Enfim, vai lá, vou seguir. Então, irmãos, essa acusação, ela é muito séria. E aí, a partir do verso 54, a gente vai ter o veredito daqueles homens contra o Estevão. Versículo 54, ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à sua direita. Essa é uma das imagens mais lindas aqui do Novo Testamento, né? A gente vê um homem, primeiro grande mártir do cristianismo, sendo recebido por Cristo no céu. 56. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 57. Eles, porém, clamaram em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então, irmãos, muitas vezes você vai ver uma pessoa que você vai falar do amor de Deus e a pessoa vai fazer o quê? Tapar os ouvidos. Ela não vai querer te ouvir. Ela não vai querer, mas ela vai te ouvir. O texto, a gente repete com muita frequência que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Qual é a diferença do cristianismo para o resto da humanidade? Não tem, né? São várias. Não tem uma diferença. Mas uma das diferenças, irmãos, é reatividade, né? Normalmente, numa progressão do direito, a gente teve a lei de Talião, né? Que era olho por olho, dente por dente, né?
Se alguém vazar seu olho, vaza o outro olho da pessoa. E por que isso foi um avanço na lei? Porque antes, se alguém vazasse meu olho, eu ia querer matar ele, né? Aí o cara falou assim, não, mata não, só fura um olho também, tchuf, e aí fica igual. Não podia, e aí a lei progrediu. Só que quando vem para o cristianismo, há uma progressão que era uma maluquice. Como diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, era loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, que é oferecer a outra face, não ser reativo. A gente vê o maior líder do cristianismo aqui, nesse momento, ser esmagado, literalmente por pedra. Juntasse os homens ali cristãos, já tinha bastante homem, não tinha? Galera, é o seguinte, o Estevão deu ruim, vamos se vingar. Pega espada aí, quem tiver espada mola, e vamos lá tocar o horror. Dava conta de tocar o horror? Dava, irmãos. O islamismo, ele cresceu muito veloz como um movimento bélico. O cristianismo nunca era para ser, ainda que tenha sido nas cruzadas, o cristianismo dos primeiros séculos, inclusive, proibia o alistamento militar de alguns dos irmãos, no início, né, do cristianismo ali. Não estou dizendo que é pecado, tá, irmãos? O militarismo, o ambiente militar, por servo de Deus, principalmente no ambiente de democracia, que é o que a gente vive hoje. Mas era um ambiente de não violência. Mas vamos supor que aquele povo tivesse assim, galera, vamos juntar aí, o Estevão deu ruim, vamos lá se vingar, e vamos matar geral. Quem é que eles teriam matado? Junto. Quem é que eles teriam matado? Que estava lá, concordando com tudo? O Paulo, né? O Paulo estava lá, cara, o Paulo estava lá, olha que incrível. Isso daqui, para quem nunca tinha visto, nunca viu o texto bíblico, e meio que já ouviu falar do Paulo, é quase que fosse um clímax assim do episódio, né? Não sei como é que isso só vai aparecer lá no The Chosen um dia, mas é como se fosse o clímax do episódio. 58, versículo 58, Henrique. E lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembra que o Saulo, assim como Abrão, assim como outros, assim como Jacó, assim como outros, como o próprio Pedro, ele vai mudar, inclusive de nome, né? O Saulo vira o Paulo. Um jovem chamado Saulo, e apedrejaram, 59, Estevão, que invocava e dizia, Senhor Deus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Irmãos, o Estevão, ele perdoa aquelas pessoas, ele é uma maluquice, né? Ele perdoa aquelas pessoas num momento de muita dor. Eu consigo imaginar várias mortes dolorosas, mas certeza que o apedrejamento é uma das mais dolorosas que o ser humano, na sua criatividade, conseguiu conceber. E ele estava lá nesse ambiente de dor, perdoando aquelas pessoas. E quem é que estava ouvindo com atenção e concordando? Versículo, qual versículo? É o final, né? E Saulo consentia com a sua morte. E Saulo consentia com a sua morte. A palavra de Deus volta vazia, sim ou não? Não volta vazia, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. A gente vai ver o Paulo chamando esse pessoal, o Paulo escutando o Estevão chamar esses homens de incircunciso de coração. A gente vai ver o Paulo atento àquilo, né, àquele ambiente. Lembra que o Paulo é crente, né? Canela de fogo, Paulo. E aí, lá em Romanos, capítulo 2, verso 29. Romanos, capítulo 2, verso 29. Eu estou usando a ARA, tá, ô Henrique? Não sei se tu está usando a RA, né? Capítulo 2, verso 29. Deixa eu ver como é que está ali. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é a do coração. O Paulo pega essa figura, irmãos, que ninguém estava usando no Novo Testamento. Ninguém estava usando. E a minha leitura é que ele aprende isso naquele momento doloroso do cristianismo com o Estevão. No espírito e não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a gente vê o Paulo aprendendo
com aquele momento de muita dor. Colossenses, capítulo 2, verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, a circuncisão física, né? Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, essa é uma circuncisão, irmãos, que ela é muito mais ampla do que a circuncisão física, do que um ambiente material. É Deus demandando para mim, para você, para cada um de nós, um coração preocupado com as pessoas ao nosso redor. Um coração não omisso, um coração preocupado com o amor de Deus, em se relacionar com Deus, em se relacionar com as coisas que são espirituais e se apartar o máximo que a gente puder das coisas que são do ambiente material. Lembra que as leis, elas foram colocadas na pedra, né? Elas foram colocadas na pedra. Deixa eu ver qual é o versículo. O texto bíblico fala lá em Ezequiel 36, 26. A Tati viu no carro, eu repetindo, 36, 26. Quero para ver se eu memorizava. Não deu tão certo, mas eu vou memorizar. Dar-vos-eis um coração, Ezequiel, tá? Tá aí. Tá não. Dar-vos-eis um coração novo. Fala amém. Amém. Quem quer um coração novo? Eu quero, irmão, todo dia. Eu falo assim, por exemplo, eu chego na Cristolândia, hoje eu até esqueci, tá? Que eu dou aula lá na Cristolândia, lá de Águas Lindas. Eu chego lá, a primeira coisa que eu pergunto, irmãos, deixa eu perguntar, vocês conseguiram? Aí o que? Eles, sem querer, me chamam de pastor, não sou pastor. Alguns chamam de irmão, mas tem uns lá que não se converte, ficam me chamando de pastor. Conseguiram? Aí o que? Se converteram essa semana? Aí tô quase. Convenção, todo dia, tá, irmãos? Todo dia. Então, eu quero um coração novo. A cada manhã, as suas misericórdias se renovam. A gente tem que demandar isso. Hoje fugiu um aluno lá, aí eu falei, ele falou, tchau, pastor, eu já vou. Aí, tu vai desistir, cara? Não, minha família está aí, meu tempo está bom. Tem alguns que saem lá de forma prematura. Eu falei assim, Carol, Spurgeon, todo dia ele orava de manhã, Deus, me ajuda a vencer esse dia, as tentações desse dia. Né? Todos nós temos que fazer esse tipo de oração para diariamente. Aí foi o que eu pude fazer para ajudá-lo lá. Dar-vos-eis um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo, amém? Tirarei de vós o coração de pedra, amém? E te darei um coração de carne. Uma vez eu estava na Convenção Batista, lá no Espírito Santo, o Congresso Multiplica, lá no Espírito Santo, e aí, uma irmãzinha estava dando testemunho dela dentro da Kombi, que estava levando a gente lá para o centro de convenções. Irmão, e a vida era uma bagaceira, um monte de coisa maluca assim acontecendo, coisa muito dolorosa. E ela disse para mim, irmão, e eu não chorava uma lágrima, porque é como se meu coração fosse de pedra. Ela disse que agora que eu sou crente, tudo me abala. Tudo eu sofro, eu choro, eu lamento com os irmãos, eu choro com quem chora e me alegro com quem se alegra. O coração de pedra, irmão, ele não chora, mas também ele não sorri. Ele é um coração insensível, é um coração cauterizado. E aí, Deus quer para mim um coração sensível. Estou quase, tá, pastor? Desculpa aí a demora. E aí, conectando com o que eu queria, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim, estais manifestadamente como carta de Cristo, ministrada por vós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos foi escrito na pedra, né? E aí Deus, o cristianismo, ele traz uma incrível progressão, mas em tábuas de carne do coração. Do coração. Amém. Eu fico tentando fazer uma conexão aqui, e aí, não sei se eu consigo, mas enfim. Essa semana eu estava falando lá na Cristolândia, sobre na Cristolândia não, lá no PGM. Foi semana passada? Semana passada. Eu falei sobre uma frase que a gente repete muito. Os humilhados serão... É armadilha, né? Pô, irmão, armadilha para os irmãos. Os humilhados serão... Isso é bíblico, irmãos? Não.
Quem falou que não? Não é bíblico, né, irmão? O que diz lá em Romanos capítulo 23, verso 12? Romanos capítulo 23, verso 12. Tu, ó homem, que... Não, 23, 12. 23. Não é bíblico, né, meu irmão? E é uma armadilha muito comum, porque o que eu cansei de ver é gente humilhada por aí, e eles estão sendo tudo exaltados, sim ou não? Não, chegou um cara e te humilhou, pagou um sapo para chuchu, e você, agora sim eu vou ser exaltado. É assim? É assim que funciona? Não pode não. Depois eu falo com o senhor. Pode colocar, Henrique, por favor. 23, verso 12. Mateus, desculpa. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, é você que tem que se humilhar. É você que tem que assumir uma postura de um coração que não é altivo, um coração que se coloca e serve em submissão a outra pessoa. Vou ajudar, vou abençoar, né, a pessoa. Eu até estava falando para os irmãos lá da Cristolândia, que tem o cara que está humilhado e tem um cara que é humilde. A diferença do humilhado para o humilde é que o humilhado, a vida foi lá e humilhou ele, porque ele é um presepado, né, também, não sei, mas a vida humilhou ele. E não é disso que a Bíblia está falando, ela está falando do cara que se humilha, ele que se humilha. Não é o humilhado alguém que humilhou ele, né? Alguém que foi lá, uma força externa, e humilhou ele. O que se humilha, ele se humilha. Eu vou servir, eu vou aqui, irmão, deixa que eu vou limpar esse chão aqui. Irmão, vem lá em casa, vou fazer um café para você. Alexa, coloca uma música aí. Você gosta de que música, irmão? Vou te servir, vou te abençoar. Você é uma bênção na sua vida, né? Uma postura de humildade, uma pessoa que você quer fazer a diferença na vida dela, que você quer, como o Ítalo orou, ser sal e luz na vida dela. E isso agrada a Deus, porque, como eu já falei, o cristianismo é uma mensagem só. Foi isso que Jesus fez por mim. Ele se humilhou na morte mais humilhante que tinha no tempo, que era a morte de madeiro, na cruz do Calvário. Ele fez isso por quem? Por mim, por você, por cada um de nós. E ele fez isso pensando assim: eu vou fazer isso, e ele vai repetir o gesto de humildade. Você vai repetir o gesto, eu vou repetir o gesto. Eu perdoei dele R$1 milhão, e ele vai sair perdoando todo mundo que deve menos. Não é assim a parábola? Ele vai sair perdoando todo mundo. Então essa postura é que Deus demanda de mim. E isso é uma luta diária, porque não é intuitivo. O intuitivo é a violência do nosso coração, é a incircuncisão do nosso coração, é a incredulidade do nosso coração, é o cinismo do nosso coração. Não estou nem aí, deixa rolar. Não é para ser assim, irmãos. O que Jesus demanda de mim é muito mais nobreza, muito mais proatividade. Vamos orar para eu devolver a palavra para o pastor e a gente fazer a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus, obrigado, Pai amado, por teu amor, Pai. Obrigado pelo testemunho do teu servo Estevão, 2000 anos atrás, Deus. Obrigado porque no momento de morte e de dor, ele conseguiu, Senhor Deus, o inimaginável, Senhor Deus, que é perdoar aquelas pessoas que de fato estavam sentindo ódio dele, Pai. E assim, Deus, ele conseguiu abençoar um dos homens mais importantes do cristianismo, que é o teu servo Paulo, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque através desse gesto, essa mensagem de amor foi sendo repetida e repetida e repetida, até chegar aqui ao nosso país, até chegar aqui à nossa cidade, até chegar aqui à nossa igreja, até chegar ao coração de cada um de nós aqui, Pai. Ajuda cada um aqui, Deus, a repetir essa mensagem de amor, Pai, a ter um coração quebrantado, um coração de carne, um coração humilhado, um coração sem egoísmo, sem egocentrismo, um coração amoroso, um coração que se alegra em ser bênção, em ser sal, em ser luz aqui nessa terra, Pai. Ajuda cada irmão aqui, Deus, cada um de nós a sentir uma vontade, Senhor Deus,
irracional de fazer a diferença, Pai, de abençoar as pessoas ao redor, servir um café para o colega do trabalho, perguntar se o colega do trabalho quer água, ser uma bênção, Senhor Deus, em pequenos gestos e em grandes gestos também. Ajuda cada um aqui de nós, Senhor Deus, a refletir a Tua luz, Pai amado, para que Teu nome seja engrandecido, para que cada um aqui tenha a honra de ter o Teu nome engrandecido através das nossas vidas, Paizinho. Obrigado, Deus, por Tua igreja reunida. Obrigado por esse dia de ceia que vamos lembrar esse grande gesto de humildade que a gente está tentando replicar nas nossas vidas, Deus. Ser com a gente em todo o tempo. Perdoa nossos erros, nossas faltas. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém.